Amigas e amigos, há na praça uma certa frustração com o resultado da exposição das candidaturas no horário eleitoral no rádio e televisão. Agora, isso tem uma explicação mais profunda, que as opiniões estão sedimentadas. Essa história que eles falam aí, que a mídia fala da polarização, da divisão na sociedade, é reflexo exatamente de como a sociedade vê a realidade do Brasil como povo, povão, chamado povão, lulista, o lulopetismo, a ideia Lula, né, essa ascensão vertiginosa do candidato Fernando Haddad, da chapa Fernando Haddad e Manuela Dávila, ou seja, essa identidade ideológica com estas propostas, com esse programa, com esta prática, aquilo que eu comentei no vídeo passado, a prática de prometer e fazer, falar e cumprir, olhar na cara do povo, que o Lula diz, né? Olhe na cara do povo e diga a verdade para o povo. A direita não tem condições de fazer isso, consequentemente sedimentou, né? Ninguém foi lá, ao contrário do que a mídia diz, que a direita tem interesse em falar isso. No fundo, é um ataque ao chamado lulopetismo, a ideia Lula, essas coisas todas aí, né? O petismo, petista, PT, que é o anticomunismo histórico, essas questões históricas, os fios, os veios históricos que eu falo aqui. Agora, como é que a direita vai se dirigir ao povo? Vai dizer o que para o povo? O povo olha, não tem jeito. Agora, também tem sedimentado a direita, né, este ponto de vista ideológico. As propostas da direita, elas são ideológicas. Eu falo aqui sempre que são vários candidatos com um único programa. O candidato da direita é o programa. E se a gente pegar aí, por exemplo, o programa de governo do Jair Bolsonaro, é ultraliberal, é o neoliberalismo radicalizado. E como é que eles vão vender esta ideia para o povo? No horário eleitoral, do rádio e da TV, não tem a menor possibilidade. Vai para o horário aí, obrigatório, podemos dizer assim, da mídia. O noticiário da mídia. O martelar diuturno da mídia. A rataria pretoriana midiática, que eu chamo aqui, esses colunistas, editorialistas, esse cordão de desinformação, né, em torno aí do processo golpista da direita, com ideias. Falam-se muito do Bolsonaro, dos cachorros loucos, né? Mas essa rataria pretoriana não fica atrás, não. Não tem consistência no que eles falam, portanto eles apelam para a adjetivação, né? Para o artificialismo. Mesmo essa questão do Jair Bolsonaro, né? Quando surgiu aí esses cachorros loucos de forma organizada, se manifestando com a bandeira do Brasil nas costas e dizendo minha bandeira jamais será vermelha. Surgiu de onde isso? Se não da marcha golpista iniciada em meados de 2013. A gente pode pegar comportamentos, né, que são concretos. Essa questão que eu falo sempre aqui, lá do Hugo Studart e seu séquito, é o comportamento deles, como é que é? É exatamente isso. Exatamente como a mídia faz, como a direita faz. Com aquelas ideias de misoginia, o anticomunismo. Ali tem dois objetivos, claro, né? Que é alimentar essa indústria, né, do anticomunismo, do antipetismo, atacar, no caso, o PCdoB, né, e, ao mesmo tempo, fazer exatamente, né, a pregação ideológica, né, dessas ideias aí da direita. Não é à toa que se juntou ali, né, em torno dele, essa turma aí da mídia, né, com essas pregações oportunistas. Agora, isso é a mesma coisa que eu falo sempre aqui, né, eu faço esse paralelo com diferenças continentais, amazônicas, evidentemente. É a mesma coisa que eles fazem com o Lula. Né? Isso, ao mesmo tempo que causa indignação e repugnância, a gente tem que ficar indignado com essas atitudes, né? As pessoas esvaziadas de conteúdo humano, as pessoas desumanizadas, o antipetismo, o anticomunismo, é essencialmente isso, esses cachorros loucos que vivem por aí. Né? Ao mesmo tempo, dá oportunidade para o Lula, deu a oportunidade para que eu também dissesse, esse livro do Hugo Studart é uma farsa. É anticomunismo, é para atacar o PCdoB, para atacar a luta de resistência democrática à ditadura dos latrocidas de 64, o que é a história do Brasil, o que representa esse tipo de comportamento, essa ideologia. A resiliência do Lula, né? Por que eles não conseguem, né, abater essa popularidade do Lula, a influência que o Lula tem? Por quê?
É isso, à medida que eles batem, dá oportunidade. Estão batendo por quê? Olha aí, ó. Estão batendo para defender o quê? Ajuste fiscal, e com todas as consequências do ajuste fiscal, que eu também já comentei isso aqui em algumas vezes. É isso aí, eles sabem que estão mentindo. Uma brincadeira aí, tem uma brincadeira do Ariano Suassuna, né, que ele fala, eu minto. Mas não minto para prejudicar ninguém, não. Minto porque, né, a cultura do povo brasileiro, que ele fala, eu não vou morar na Suíça, que às vezes você fala, vou na tua casa tal dia, aparece lá em casa um dia, qualquer hora eu vou. A brincadeira do Ariano Suassuna, mas eu estou aqui fazendo, evidentemente, uma alegoria. Eles sabem que estão mentindo. Nesse caso, é uma mentira para prejudicar os outros, é mentira, né, ideológica. É claro, nesse sentido, né, a gente pode sim fazer esses paralelos para compreender. É isso que eu falei. Por que se juntou lá José Roberto Guzzo da Veja, Augusto Nunes da Veja, né, esse ceboso aí, Cláudio Humberto, né, que foi porta-voz do ex-presidente Collor de Mello, aquele do bateu, levou, truculento, envolvido com todo tipo de maracutaia, e outros tantos mais. Gente, inclusive, que se diz de esquerda, falei aqui, de Luiz Fernando Emediato e Moacir Oliveira, filho. Gente aí de esquerda, com relevantes serviços prestados à esquerda. Agora se enfia nisso para quê? É com qual objetivo? Né? Não vão no mérito das coisas, aqueles argumentos que giram e não engrenam. Qual o objetivo disso se não fazer proselitismo, propaganda ideológica? Agora é isso, né? Se juntar com Augusto Nunes, com José Roberto Guzzo, com Cláudio Humberto, aí é se enfiar em seara, né, que não diz respeito ao povo, à democracia, ao respeito, né, à ética. Ética é isso, é respeitar os outros, as ideias dos outros. Se não concorda, tudo bem, mas respeite. Não faça como eles fizeram. Agora é isso, tem que entender isso ideologicamente, com sentido de classe. Se a política de direita, a ideologia da direita, a luta política que se trava, né, por trás dessa ideologia, tem interesses econômicos, sentido de classe. Esta é a equação que fecha esse teorema. Agora, a política deles é isso aí, é de pisar em cabeças que estão abaixo. Essa questão que eu falo aqui da discriminação social. É fácil pisar em cabeças de quem está abaixo na pirâmide social. Pisam na cabeça do Lula. É como se eles não tivessem que dar satisfação para seu ninguém. Pisaram na minha cabeça, todos eles, lá. Agora é isso, né? Pode pisar, não tem problema. A resiliência, né? Quem tem tutano, consistência, certeza, convicção ideológica, não é convicção de cínico, igual eles manifestaram lá, todos eles, sem exceção, né? Como eu digo sempre, aqui está sistematizado lá no outro lado da notícia.com.br. Isso dá status social no círculo deles, essa gente aí, né? Essas rodinhas que se formam aí e tal, ficam um trocando gentileza com o outro, favores, troca de favores, com provocações. Eles não estão ali para discutir ideias, discutir o mérito, não para discutir o mérito do livro, do Studart, não para discutir o mérito das ideias do Lula, do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, do PT. Não estão lá para fazer isso, estão para fazer algazarra de creche, conforme eu falei, para provocar e alimentar essa indústria. Essa é a indústria, né, do anticomunismo, do antipetismo, a indústria da calúnia, a guerrilha do Araguaia, a resistência democrática, a ditadura militar de 64. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Sabem muito bem. Não venham com essa história, eu não sabia, entrei de gaiato no navio, não sabia qual era a carga e qual era o destino. Sabiam sim. Se não sabiam, deveriam saber, que são jornalistas experientes. Pessoas que estão aí na praça. Isso é discriminação social mesmo. Né? Quer dizer, assim como eles dão a oportunidade para o Lula mostrar o que é o Brasil, também me deram a oportunidade para mostrar o que é a guerrilha do Araguaia, o que é a direita, o que é essa mídia. Como a ideologia da direita é inoculada na pirâmide social de cima para baixo, vai contaminando tudo. Tem gente que assume essa ideologia, né? E preferem ficar, mesmo sendo de esquerda, preferem ficar lá com a misoginia, com a calúnia, com o preconceito social, com o anticomunismo. Sim, tem anticomunismo de esquerda também. Já comentei isso aqui em outras ocasiões. Portanto, a nossa divergência, mais do que política e ideológica, é moral. A divergência da esquerda com a direita, fundamentalmente, né, ela tem uma questão moral, uma questão ética.
né, que se compõe aí com a ideologia, evidentemente, com a história, com a filosofia e etc., né, com o sentido de classe. Então, são os métodos da Lava Jato, né, como a Lava Jato atua. Estão aí, por exemplo, né, anunciando, ameaçando essa delação do Palocci. Está na coluna da Mônica Bergamo hoje na Folha de São Paulo. Na pior das hipóteses, eles sacam o Palocci aí para atingir o Haddad, o Lula, coisa do tipo. É o jogo sujo. Fizeram isso em... Lembra dos tais dos aloprados, que a Polícia Federal apreendeu aquele monte de dinheiro, deu disquete para o Jornal Nacional, por ali na reta de chegada do primeiro turno das eleições de 2006. Levaram o Alckmin para o segundo turno. O Lula ganharia aquelas eleições tranquilamente, com o pé nas costas no primeiro turno, e outras coisas mais, né? Lá em 89, o sequestro do Abílio Diniz, né? A manipulação da Globo, o caso lá da filha do Lula, né? Da Miriam, ex-companheira do Lula, aquela sujeira toda que a gente conhece. Agora é isso, né? Se utiliza de gente assim, são venais, pessoas oportunistas, né? Que se prestam a esse tipo de papel, como é o caso do Palocci aqui. Batendo, gente, eu quero fazer delação premiada e tal. Se for da conveniência deles, eles fazem. A Lava Jato já deu um pontapé nos fundilhos dele em uma ocasião, agora eles mantêm ele ali, né? E ele doido para fazer delação premiada, tem aí, né, benesses e mais benesses. Mas se tem alguém que deveria, né, ser investigado para puxar o fio da meada, para se entender essa história do Caixa 2, que a Lava Jato varre tudo para debaixo do tapete, seria o Palocci. Né, que ele andava ali de tititi com o Pércio Arida na transição do Lula. Então ele deve conhecer a fundo o que é o Caixa 2, o que é a corrupção na Petrobras, que a Lava Jato varreu tudo para debaixo do tapete, apesar das várias delações, depoimentos e tal. Delações premiadas e não premiadas, principalmente as não premiadas, que a premiada é a indústria, né, da perseguição política, desta bestialidade aí que foi a condenação do Lula e tudo mais. Né, a calúnia, né, eles insistem na calúnia, né, e para isso se utilizam desses métodos mentirosos. De calúnia, sem a menor cerimônia, o meu caso lá com o Sector, todos eles, inclusive os de esquerda, sem a menor cerimônia. É isso, é pisar em cabeças, né? Pisar em cabeças. É a luta política, a luta ideológica, a luta histórica, né? Essa questão aí, por exemplo, falei aqui do editorial do jornal Estado de São Paulo, defendendo o liberalismo. O que é isso? Tudo isso se não liberalismo. A ideia do totalitarismo neoliberal é aquela história, né? Eu estou pensando em mim, né? Mas você está prejudicando os outros ali, você está mentindo sobre tal pessoa, sobre tal fato, sobre tal coisa. Não, mas eu estou aqui no meu círculo social, com os meus amigos, né, se compõe ali. Mas você está defendendo misoginia. O livro do Hugo Studart é misógino. É calunioso, é mentiroso, falso. Vai estudar o mérito, vai ver o mérito lá, vai ver o que o Oswaldo Bertolino escreveu, o que o Augusto Bonicor escreveu, leia o livro, analisa, reflita. Não quero saber disso, não. Quero saber da calúnia, de pisar em cabeças. Como pisam na cabeça do Lula. Olha o sentido de classe, o sentido ideológico em tudo isso. É o neoliberalismo, o liberalismo que o editorial do Estadão defendeu aqui. A Folha está com o editorial hoje também. Vejam que é uma ditadura, é um totalitarismo midiático em torno dessas questões que eu tenho falado aqui. Se junta aí com o José Roberto Guzzo, com o Augusto Nunes, com o Cláudio Humberto, com o Hugo Studart, né? Se junta com o Estadão, se junta com a Folha, se junta com a direita, com esse perfil neofascista. Né? Tem o editorial da Folha diz aqui que qualquer candidato a presidente precisa ter consciência de que o sucesso de seu governo dependerá do bom manejo de receitas e despesas, além de condições favoráveis para o financiamento da crescente dívida pública. É o ajuste fiscal, eles insistem nisso. A guilhotina, né, no pescoço do povo. O Lula usava, quando ele era sindicalista, conheci ele, usava muito essas metáforas, né? Que era o trabalhador entrava com o pescoço e o patrão com a corda. E usava outras expressões também, né? Ele falava, né, o plano Caracu. Teve um plano, não me lembro qual foi, que lá ainda, de antigamente, é que o patrão entrava com a cara e o trabalhador com o resto. Ele fazia essas brincadeiras assim, né? E tem outras coisas mais que ele falava, né? O patrão, o trabalhador entra com a bunda e o patrão com o pé, para dar o pé na bunda do trabalhador. Porque o trabalhador tinha consciência para não entrar nessas jogadas aí. Olha aí, o instinto do Lula, né?
o instinto de classe, o instinto ideológico, né? A Folha prossegue nesse sentido, diz que os presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas, ao menos, reconhecem o problema, aquela velha história, né? De impor a agenda. Isso aí é horário eleitoral, né? Não é nem gratuito para eles, né? O povo que paga a conta disso aí. Não bastam juros de austeridade ou metas ambiciosas de resultados. Há que expor uma estratégia factível, a começar pela viabilidade política. Cumpre detalhar o que fazer quanto aos temas fundamentais da reforma da Previdência e do ajuste do salário mínimo. Olha onde eles querem botar a mão. Olha o ajuste fiscal, os tetos aí, ó. Teto da direita lá em cima, o teto do povo aqui embaixo. Tem que fazer o ajuste, o equilíbrio. Como é que equilibra? Esse aqui não pode abaixar, abaixa esse aqui. Tá caindo aqui, abaixa mais em cima do quê? Da cabeça do povo, pisar em cabeças. A pirâmide social. A divisão de classe, quem olha para o orçamento com essa imagem de tetos, já falei isso aqui várias vezes, escrevi inclusive, eu deixei aqui o link em outras ocasiões, está lá no outro lado da notícia.com.br, a lógica dos tetos. Por aí se vê claramente o que é a esquerda, o que é a direita, o que é o povo, o que é a elite, o que é o povo e a direita. O que é o orçamento público, por que tem que privatizar, por que tem que fazer reforma da Previdência, por que tem que fazer todas essas reformas, reforma. O programa do Jair Bolsonaro é exatamente isso aí. Privatiza tudo, Petrobras, vai tudo de roldão. Tudo para o teto aqui, ó. Para o teto da direita. Aí ficam discutindo muito essa questão. Isso é um perigo, uma ameaça, claro. Esse perfil fascista do Bolsonaro. Isso precisa ser denunciado. Inclusive tem aí setores da direita que denunciam isso, porque é aquela história, né? Quem tem o melhor perfil para assumir o programa da direita? Tem aí um colunista da Folha, por exemplo, que diz o seguinte, Vinícius Mota, o nome dele, compartilhar direita popular veio, está dizendo aqui que estão compartilhando aí e tal, né, que a direita popular veio para ficar, direita popular veio para ficar e deve-se aprender a lidar com ela. Aí diz que a massa da direita ativou-se em 2013 como um derivado silencioso das marchas dos ricos. Como lidar com a marcha fascista, que levou Hitler ao poder, que levou o Mussolini ao poder, que esse fascismo que veio se reciclando aí, ó, começou aí, ele fala aqui, mas ele diz que tem que lidar com isso, é democrático. Com essa massa fascista, é democrático lidar com essa gente. Você não tem que denunciar isso aí, alertar para o perigo que isso representa, né? Aí outros aí, tem vários aí, a mídia hoje está repleta disso, né? Um ataque orquestrado, esse aspecto do Bolsonaro, não é o programa de governo, que é o que interessa no fundamental. Né? O Bolsonaro estão dizendo que o Bolsonaro vai dar um golpe. É um golpe mesmo, tal, né? Com militares, etc. e tal. Agora, aí sempre vem a história do Hitler, né? O Hitler teve um processo político, ele foi angariando espaço, inclusive no âmbito internacional. Fecharam os olhos para o Hitler, as potências. A França, inclusive. Né? A Inglaterra, os Estados Unidos, a União Soviética lá sozinha, se batendo contra o Hitler, se batendo, e venceu. Pode-se dizer que mais de 80% da vitória contra o nazifascismo se deve à União Soviética. Olha como eles vão fazendo o jogo deles. Agora, o Bolsonaro tem condições de ir ampliando isso, subindo tudo isso? O que eles querem, na verdade, é assim, esse cara aí é uma ameaça, tira ele daí. Isso é a lógica do Alckmin aí, né? Não é a lógica do Grupo Globo, pelo menos por enquanto. O Grupo Globo não tem batido nessa tecla. Deixa o Bolsonaro, depois a gente enquadra ele aqui. Porque é o seguinte, eles não precisam disso. Eles têm lava-jato já para fazer o que o Bolsonaro diz que faz, que vai fazer, que não sei mais o quê. Já tem aí essa corrente organizada aí, né, de cachorros loucos e tudo mais. Tem que denunciá-los, combatê-los ideologicamente, na política e tudo mais. Né? É a velha história, né? Por que o Bolsonaro está aí livre, leve e solto? Apareceu na lista de Furnas, tem outras denúncias contra ele. Né? Como ele sobreviveu aí na política, entre aspas, durante todo esse tempo, se não pela corrupção? Como que a direita faz política se não tem povo? Não tem organização de massa, organização social, não tem consistência ideológica, vive no mundo da mentira, da fake news. Como eles sobrevivem, se não pela maracutaia, pela malandragem, pela corrupção? Como é que a mídia sobrevive?
Bolsonaro veio de onde? Do mesmo lugar que veio a Lava Jato, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, da mesma laia, da mesma panela, né, do mesmo barro, como diz o povo. Né? Tem um caso aí, a Folha está denunciando, o caso do guru dele, que é o poderoso neoliberal, ultraliberal, Paulo Guedes, que é o cara do programa, esse programa de privatizar tudo, acabar com a soberania do povo, com a democracia do povo, com a nação, com o futuro da nação, do povo. Tudo isso para quê? Para o teto fiscal. Denunciam ele aqui na Folha, né? Diz que tem aí, ele é apontado pela justiça como um dos beneficiários, não sei qual a justiça, um dos beneficiários de fraude que causou prejuízos à fundação responsável pela gestão da aposentadoria dos funcionários do BNDES, a FAPES, em decisão proferida em 3 de julho. O juiz Tiago Pereira, da 5ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, cita Guedes na lista de clientes da corretora de Marco, que obtiveram ganhos atípicos no período em que as fraudes ocorreram. Guedes não é réu no processo divulgado pela revista Cruzoé e confirmado pela Folha. A revista Cruzoé é aquele dos antagonistas, dos esgotinhos, nauseabundos. Vejam que tem uma guerra aí de bastidores entre eles. Agora é isso, Bolsonaro, Guedes, é diferente de Alckmin, né, é diferente de Sérgio Moro, é diferente do Grupo Globo, é diferente da direita, é diferente da turma da corrupção, da lama e tal. Essa gente sobrevive como? Veio de onde? A ideologia deles é produzida como? Com qual interesse? Né? Eles fazem a política de que forma? O que está por trás da política deles, senão o ajuste fiscal, o teto? É isso. E aí, evidentemente, que tome manipulação de todo tipo, né? Inclusive esses cachorros loucos, que é uma loucura, né? É importante isso. Por isso que não é conviver, como dizem que esse colunista da Folha, é combatê-los. A embaixada da Alemanha divulgou um vídeo aí falando do nazismo e tal, né? Um assunto bem rumoroso, está circulando aí nas redes sociais. A Folha fez uma matéria, né, falando que a embaixada da Alemanha no Brasil viralizou e tal, um cenário de polarização política, um vídeo, né, que viralizou, concebido para divulgar a história da Alemanha. A peça publicada há 10 dias informa que os alemães são ensinados a confrontar os horrores do Holocausto. Aí vai a cachorrada. Esse aqui foi um movimento forte, pelo que está dizendo a Folha aqui. Né, a cachorrada, os cachorros loucos aí, né? Dizendo o quê? Que aquela tese deles, né, que é de uma imbecilidade, né, digna de quem professa esse tipo de ideologia, faz esse tipo de política, que o nazismo é de esquerda. A afirmação despertou militantes de direita brasileiros que acreditam que o nazismo seria um movimento de esquerda porque o partido liderado por Adolf Hitler se chamava oficialmente Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eu já falei várias vezes disso aqui, né? Eles nunca vão adotar. Eu sou o partido nazista. O PSDB, por exemplo, Partido da Social Democracia Brasileira. Eu sou o partido da privataria, da corrupção, da direita, da lama, de tudo isso aí, o partido da Lava Jato. A Lava Jato não vai dizer, eu tenho a indústria da delação premiada, né? Eu varri corrupção para debaixo do tapete, caixa 2 para debaixo do tapete. Eles vão dizer isso? Nunca. Seria maluquice, ninguém é doido, ninguém é maluco. É a ideologia que move eles consequentemente têm que viver nesse mundo fake. O Studart, seu secto, aquela turma toda lá. Quer dizer, é uma questão de raciocínio, né, de cognição histórica, social, que eu sempre falo aqui, a gente precisa ter reflexão, estudar, compreender as coisas. Agora essa gente aí, é aquela história, né? Quem põe uma bandeira brasileira nas costas e sai por aí gritando minha bandeira jamais será vermelha é capaz de tudo, inclusive de fazer outras coisas aí mais graves. Criar esse ambiente, por exemplo, da facada do Bolsonaro, né? Criar esse ambiente de culto à violência, ao escárnio, à imbecilidade, ao totalitarismo. Tudo isso se compõe aí com nuances, cada um tem vários aí, um pensa assim, outro pensa assado e tal. Agora, o pano de fundo tem cores nítidas e definidas, essas cores do fascismo, do neoliberalismo, que eu falei aqui, o capitalismo vai cada vez mais para a direita, né? Essa aqui é a questão toda, né? A Exame também está fazendo aí, a revista Exame, fazendo o Fórum Exame 2018, e foi lá a gente, né, de todas as candidaturas, né? Foi também o economista do PT, né, do Ciro Gomes, do PDT. Agora é interessante, né, que a predominância deles ali, e aí demarca bem o campo, quem é do campo progressista, democrático, quem é do campo da direita, fica bem demarcado nas propostas ali, que eles estão discutindo a essência da coisa, o tutano da campanha, que é a economia. Chamaram lá esse Maílson da Nóbrega, né,
que foi ministro do Sarney, quando o Sarney deu aquela guinada à direita no final, ali um pouco antes das eleições de 1989, ele era o ministro da Fazenda, depois virou um consultor, ficou rico aí com consultoria, pregando o quê? Reformas, 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 né? Aí diz, inclusive, o título aqui da matéria da Exame, que o Brasil precisa de reformas. Mas quem vai liderar esse processo? Quem? Raimundo Nonato? Liderar um processo de reformas. O Haddad, a Manuela Dávila, o Lula, a ideia Lula não prega reforma nenhuma. Né? O teto fiscal, a história, né? O ajuste fiscal levou o Lula à prisão. Vai fazer ajuste fiscal ou não vai fazer? Não, vai tomar café, almoçar, jantar e tal, ter preço. Que eu falo sempre aqui, essa questão, né? Maílson da Nóbrega, com a sua verborragia, né, histórica. A Helena Landau, aquela que comandou o BNDES lá na privataria, né, peça-chave da privataria do Caixa 2 da evasão de divisas, lá falando, pregando, né, ajuste fiscal, privataria, privatizar tudo e tal. Paulo Guedes, Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, né, tem até um cientista político lá chamado Fernando Schiller, não sei se é assim que fala o nome dele, que é do INSPER, né, que ele diz que Fernando Henrique, hoje um ícone estadista brasileiro, saiu do governo desgastado, com baixos índices de aprovação, o que mostra o custo político das reformas. É isso, né? É o contraste com o Lula. Por que o Fernando Henrique se enfiou na impopularidade e o Lula na alta popularidade? A Dilma. Fizeram o que fizeram com a Dilma e ela ficava lá com a popularidade alta, até que chegou os cachorros loucos, chegou todo esse movimento aí que a gente viu, essa história, a marcha do fascismo, né? E acabaram dando golpe nela. Né, forjaram, né, a queda da sua popularidade, porque é isso, a ideologia, quem fala a língua do povo, quem atua com o povo, quem promete para o povo e cumpre, quem fica enganando o povo. Essa que é a questão. Estava lá Marina Silva falando o quê? Reformas. E tem um detalhe, que eles estão pregando muito, reforma política, além da reforma da Previdência. O Estadão faz um editorial hoje da reforma tributária, não sei mais o quê, quer dizer, tudo para arrancar o couro do povo, claro, fazer o ajuste fiscal, e tem a reforma política. O que eles querem com a reforma política? Tirar o povo da representação parlamentar. Eles estão querendo realmente moralizar, democratizar a política? Evidentemente que não. Né? O próprio PT entra nessa aí, às vezes, né, pode pagar um preço nesse sentido. Eles querem criminalizar o PT como criminalizar o PCdoB em vários períodos na história, está aqui nessas biografias. Né? É isso, a Marina Silva, por exemplo. Aí, ó, o fake, como eles atuam, né? Marina Silva aí usando, entrou a militância delas aí, dizendo que ele não, ela sim, né? Essa história aí das mulheres contra o Jair Bolsonaro, né? Ela querendo, né, se dizer que é mulher, que vai pegar o voto da mulher. Agora, a ideologia da direita, na prática, ela é contra a mulher, que a mulher precisa das políticas públicas, etc, etc. E vai por aí afora. Também tem aí o Amoedo, na mesma linha, falou lá, o Pércio Arida, que é do PSDB, né? Tudo é reforma, reforma, reforma. Veja como é uma campanha eleitoral, essa que conta de verdade na mídia, totalitária, a favor do quê? Desse programa da direita. Esse aspecto aí do Bolsonaro é fundamental que a gente debata. Agora a gente não pode tirar o olho, né, do que interessa realmente, do que unifica eles, que é esse programa da direita, né, que consequentemente deriva para esses comportamentos aí da rataria pretoriana midiática, a campanha na mídia, esses oportunismos que eu falei aqui, né, do livro do Hugo Studart, do Seu Séquito, né, tudo isso compõe o enredo da coisa, o tabuleiro, né, as peças. É necessário, ao se fazer a militância a favor da esquerda, da democracia, do progresso social, da soberania nacional, né, ter isso em consideração para fazer um enfrentamento ideológico, programático. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.